próximo que nós vamos falar, então, a partir daqui, da bibliologia, é teologia própria. Esse é um termo que está escrito aí na sua declaração de fé, para falar um pouquinho sobre aquilo que a gente acredita sobre Deus. Nós vamos destrinchar nos próximos temas a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas aqui nós vamos falar de Deus como essa trindade. Gostaria que você acompanhasse aí na sua apostila ou aqui na tela. A gente vai ler e vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, afirmamos que Deus Pai, a primeira pessoa... antes, aqui, na página 2 ainda. Afirmamos que Deus é Espírito, vivo e verdadeiro, infinito e perfeito em todos os seus atributos. Ok? A gente se lembra muito bem daquela passagem que a gente conhece muito, que fala assim, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa é a base fundamental, uma das bases fundamentais para dizer que Deus é Espírito. Quem tem um corpo encarnado é o teu filho. Quem veio em forma de homem é o filho, não é o pai. Tanto que o pai se revelou no Velho Testamento de várias maneiras que nós estudamos no ano retrasado, a respeito da teofania. Fania é aparição e teo é Deus, é a aparição de Deus. As formas como Deus apareceu no Velho Testamento, como por exemplo na sarça ardente, que ele apareceu como um fogo, falava do meio da sarça, e a sarça não se queimava, como a nuvem que andava com os israelitas, como a coluna de fogo que ficava com eles e não deixava ficar escuro. Então, a forma como Deus aparecia no Velho Testamento eram inúmeros, porque Deus é Espírito, Deus não possui um corpo, quem possui um corpo é o teu Filho Jesus. Apesar de, como o pastor, quinta-feira, como é que é o nome do pastor lá da SBB? Vinícius, ele falou aqui a respeito de que Deus usa uma linguagem humana para que a gente possa entender de uma maneira humana. Quando ele fala, o braço de Deus tirou o povo do Egito com mãos poderosas, ele não está querendo dizer nitidamente ou literalmente que o braço de Deus arrastou aquele povo. Mas quando ele diz o braço, o que o braço para nós significa? O lugar onde tem força, onde eu seguro com força, e daqui nada arranca das minhas mãos, quer dizer, um lugar de segurança. Então quer dizer que Deus trouxe aquele pessoal com segurança, firme, que ninguém ia tirar, ia desfazer o propósito dele, tá? Então, quando tem essas formas de falar de Deus, a gente chama isso de antropoformismo, é um jeito humano que Deus está dizendo para você poder entender. Prosseguindo, afirmação número 2, afirmamos que Deus é infinito e autoexistente, que dirige todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, querer dizer que Deus é infinito e autoexistente nada mais é do que Ele é eterno. Autoexistente quer dizer que Ele não foi criado, quer dizer que não houve um momento em que houve uma explosão e alguma coisa foi criada, e junto foi criado o Filho, e que no momento... Não, Deus é autoexistente, Ele sempre existiu. A Bíblia vai dizer que no princípio a terra era vazia e sem forma, mas o Espírito de Deus passeava pelas águas. O que quer dizer aquilo? Que no princípio, antes de tudo, antes de todas as coisas acontecer, havia uma união, um desfrutar de uma alegria entre os membros da Trindade. Desde quando? Desde sempre. Desde quando? Eternidade, eternidade. Eternidade, eternidade é desde quando? Desde que a gente não sabe dizer o quando. É eterno, não teve começo e não vai ter fim. Tá? Deus é autoexistente e ele tem vida em si mesmo. Não é assim que a Bíblia fala? Que ele soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser uma alma vivente. Por quê? Porque Ele é a própria vida, Ele existe, Ele é a vida antes de tudo. Tá bom? Afirmação número 3. A gente vai ler alguns versículos depois, mas é só para a gente ler aqui rapidamente. Afirmamos que na unidade, presta atenção nisso, afirmamos que na unidade da divindade há 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igualmente eternas, da mesma essência, porém distintas em subsistência e função. O que é isso? O Espírito Santo vive por si só, ele não depende do Pai para viver. O Filho tem vida por si só, ele não tem a vida porque o Pai deu a vida. E Deus também é existente por si só, eles coexistem juntamente, ok? E a diferença nas funções não é em relação ao poder, ao quem é que manda mais, quem é o general desse quartel chamado Trindade. A diferença nas funções existe simplesmente em quem faz o quê, ok? É igual aqui na igreja. O pastor é maior do que todos nós, falando no sentido de homens, no sentido de igualdade perante Deus? Não, o pastor ele é homem igual a nós, ele é pessoa igual a nós, tem responsabilidades igual a nós. Agora, aqui na igreja existe uma diferença de função, da qual ele é o líder e direciona aonde a gente quer, com a voz do Espírito Santo.
essa função ela é exercida pelo pastor. Não é exercida pelo Walter, pela Juliana, pelo André. Essa função é do pastor. Assim também na Trindade, quando Deus disse no conselho dessa Trindade, filho, Jesus então ali fala, ó, você é quem desce, eu desço. O Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo é quem habita na igreja, o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem passeia pelo povo, o Espírito Santo é quem está no meio de nós. Vocês entenderam? Não foi Deus que foi crucificado, foi Deus Filho que foi crucificado, não foi Deus Pai. Não foi o Espírito Santo que foi crucificado, foi o Deus Filho que foi crucificado. Eles sendo o mesmo Deus, mas nessa obra da redenção, cada um tem a sua função. É o Filho que vem e se encarna, se humilha, se torna homem, não é o Espírito que vem e se torna homem. Não é Jesus Cristo que vem convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Essa função ela é do Espírito Santo. Então existe uma igualdade naquilo que nós chamamos Trindade. A única diferença está em relação ao que cada um faz. Quando Cristo subiu aos céus, ele disse o seguinte: se eu não for, o Consolador não pode vir. Então, quando Cristo veio, aí o Espírito Santo veio, então, continuar essa obra até o último dia, nos levar firmes e santos para Deus. Quem é que trabalha nessa obra de santificação, de regeneração em nós? É o Espírito de Deus que habita em nós. Amém, gente? Então, há uma igualdade nessa divindade, em todos os atributos. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, são imutáveis, são autoexistentes, não foram criados. O que um é, o outro também é. A diferença tão somente é na função, o que cada um exerce. Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a gente falar sobre o Espírito Santo. Prosseguindo, a última afirmação. Afirmamos que Deus é totalmente santo, justo, amoroso, misericordioso, fiel, grandioso, presciente, onipotente, onipresente, onisciente, imutável e soberano. Aí quando ele fala assim, afirmamos que Deus é totalmente justo, quem é totalmente justo? O Pai, o Filho ou o Espírito? Deus, o conjunto da obra, a nossa, esse Deus maravilhoso que é um, mas é três, mas não são três deuses, é um Deus que se subdivide, esse mistério da divindade, da onde um mais um é igual a um, esse é o Deus que nós adoramos, tá? Eu queria ler agora com vocês um verso aqui, alguns versículos, na própria apostila, Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Esse versículo ele foi dito quando Moisés estava dando estava ali repassando toda a vontade, os decretos e as leis do Senhor. Então Deus já inicia assim: ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Por quê? Ali, já naquele momento, porque Israel vivia num lugar onde, inclusive Deus vai falar isso na leitura, o pessoal que está acompanhando a leitura, na leitura diária que nós estamos fazendo, ele diz o seguinte: quando vocês entrarem nessa terra, não façam igual eles, não se dobrem aos deuses deles, não se rendam aos deuses deles. Eles tinham um pantaleão, uma gama de vários deuses, o politeísmo. E aí Deus diz o seguinte: ó, escuta aqui Israel, eu sou o Deus de vocês e diferente de todos os outros, eu sou o único. Não existe uma gama de deuses que me ajudam e que fazem o trabalho junto comigo. Eu sou um só e é só a mim que você deve adoração. Tá? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O próximo versículo, passando rapidamente sobre ele, esses versículos estão falando então sobre as afirmações que nós já dissemos. Tá? Isaías 43, 10, 11 fala assim: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu mesmo, que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se informou. Deus com letra minúscula. Deus então está se referindo a essa gama de outros falsos deuses em que as pessoas acreditavam. Então, antes de mim, que se Deus é eterno, autoexistente, ele está dizendo, antes que não existe, né? Não existe algo antes de mim nada se formou. Ok? Não existe nenhum Deus que se formou. E depois de mim nunca haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Está meio fraca essa pilha aqui, né? Está falhando. O Isaías 45, 5 e 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro.
eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Só um adendo, tá? O mal aqui é um mal com L, não é mal com U, não é o mal de caráter. Deus não cria o pecado. Deus não cria o caráter do pecado. O mal aqui seja naquilo que eu e você temos, o que é bom e o que é mal. Por exemplo, catástrofes. Catástrofes, ao nosso ver, é algo ruim. Doenças é algo ruim. Problemas, dívidas, essas coisas assim, às vezes a gente entra, enfim. São coisas que, ao nosso ver, é algo ruim. Mas o que Deus está dizendo? Eu crio, eu permito, eu estou no controle tanto daquilo que é bom, tanto daquilo que é mal. A gente vai ver aqui na história da Bíblia, por exemplo, Deus usando coisas que são negativas aos nossos olhos, mas lá na frente você vai falar assim, se não fosse isso, Deus não tinha feito aquilo. Na nossa vida, quando a gente olha, a gente fala, passando por uma situação, a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Olhando para trás, a gente fala, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria onde eu estou e eu não seria quem eu sou. Então aqui é o que Deus está falando, tudo está em minhas mãos, ok? Esse é um verso, inclusive, que para a nossa geração, que escuta muito pregações variadas de internet, sem ter algo muito claro do que é que a gente acredita e abraça tudo, esse é um versículo que a pessoa fala assim, não pode ser, porque não é assim que eu escuto. Mas o Deus que a gente crê é esse, é o Deus que cria as trevas, que cria a luz e cria as trevas, faz o mal, faz a paz e cria o mal. O nosso Deus está acima de tudo, inclusive daquilo que você conhecemos como bem e mal. Esse bem e mal é um padrão meu e teu. Deus está acima daquilo que eu e você temos de padrão. Esse é o Deus que a gente serve. Versículo seguinte. Esse versículo é interessante para a gente poder ir para o próximo módulo. Ele fala aqui, nesse mesmo versículo, ele vai falar sobre Deus, ele vai falar sobre Jesus, e ele vai falar sobre o Espírito Santo sendo tratado como deuses. Tá? É aquela passagem de Ananias e Safira, onde eles vendem, retêm uma parte, depois vão lá entregar aos pés dos discípulos, e aí depois o Pedro fala isso para ele, e aí eles caem mortos. Ok? Olha o que Pedro diz para ele. Então disse Pedro, Atos 5, 3 e 4. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como, pois, formaste em teu coração, esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui o próprio Espírito Santo já está sendo tratado como Deus. Ele fala, por que você mentiu ao Espírito Santo? Aí no final ele conclui, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ok? Então, novamente reforçando a nossa trindade aqui. Atos 20, 28, ele vai dizer o seguinte, cuidai, pois, vós mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu, ele quem? Deus, que Deus adquiriu com o seu próprio sangue. Deus, o Pai, desceu à terra e derramou o seu sangue? Não, então ele está dizendo, o Espírito Santo te colocou como bispo da igreja de Deus, a qual Deus adquiriu com o seu próprio sangue. Sangue de quem? De Cristo. Então você vê que quando a Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele trata cada um nas suas funções distintas, mas como se fosse, e como de fato são, um Deus apenas. Ok? Beleza, gente? Vamos passar então para o próximo tema, que é, esse tema que a gente falou aqui agora, a teologia própria, ela tem a ver com aquilo que nós falamos, o entendimento meio que geral do que é Deus. Agora nós vamos tentar destrinchar isso um pouco. Tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok?